O assunto dessa aula é tuberculose. Tuberculose é uma doença infecto-contagiosa causada por alguma das 7 espécies que integram o complexo Mycobacterium tuberculosis, sendo a espécie com maior predominância o Mycobacterium tuberculosis. É muito importante estudar a tuberculose por diversos motivos, principalmente pela frequência da doença e o grau de gravidade que ela apresenta em todo o mundo. Estimou-se em 2018 que 10 milhões de pessoas no mundo adoeceram por tuberculose, sendo que 3 milhões não foram diagnosticadas e tratadas adequadamente. Desses diagnósticos, 1,5 milhões de pessoas morreram por tuberculose no mundo. No Brasil, a frequência de tuberculose tem se mantido estável ao longo dos anos. Nessa figura, a gente pode observar que o coeficiente de incidência da tuberculose tem variado em torno de 35 a 37 indivíduos com tuberculose por 100 mil habitantes. É uma doença com bastante frequência no Brasil, demanda altos custos do serviço de saúde, por isso a relevância de estudar. O que causa tuberculose? Mycobacterium tuberculosis tem algumas características peculiares, que é um bacilo álcool-ácido resistente, intracelular facultativo, dependente de oxigênio. Então, essa aerobiose estrita é um dado relevante. Um tempo de duplicação de 18 a 48 horas, ou seja, uma duplicação relativamente lenta, e é sensível à radiação ultravioleta. Aqui nós temos um esfregaço, onde a gente vê o álcool ácido resistente, que é esse bacilo alongado com a coloração rósea. O contágio do Mycobacterium tuberculose é adquirido na maior parte das vezes por via inalatória, mais de 95%, e alguns fatores estão associados a esse contágio. A duração da exposição estima-se que de 100 a 200 horas, no mínimo, para que você que você adquira a doença. A intensidade da exposição, ou seja, uma intubação orotraqueal em um indivíduo, onde você não usa o EPI adequado, você pode adquirir uma tuberculose em 1 minuto, certo? Então, essa duração da exposição também é dependente da intensidade da exposição. A capacidade de tosse do indivíduo bacilífero, a virulência da cepa de tuberculose, tudo isso interfere na sua possibilidade de adquirir a doença. Uma vez que o indivíduo teve esse contato, a micobactéria tem que passar pela via aérea superior, pelas barreiras naturais, para então entrar em contato com o macrófago alveolar e a partir daí desencadear a resposta imune inata à doença. Essa resposta imune, ela está ligada à relação entre o macrófago e a micobactéria. A micobactéria se liga ao macrófago por padrão molecular associado ao patógeno. No seu caso, da micobactéria, é a liporabinomananamanose. Essa substância da micobactéria se liga ao receptor de reconhecimento padrão do macrófago, os Toll-like receptors da família 2, principalmente. A partir dessa fusão, dessa entrada da micobactéria dentro do macrófago, existe então uma briga entre o macrófago e a micobactéria. O macrófago tentando destruir essa micobactéria e a micobactéria tentando sobreviver. Essa destruição seria às custas, então, da fusão fagossomo-lisossomo das enzimas digestivas, reativos de oxigênio e nitrogênio, que tendem a destruir a micobactéria, e a micobactéria tende a evadir dessa ação através da produção de amônia, catalase e inibidores de gen enzimáticos. Quando a micobactéria sobrevive a essa resposta inicial, a maior parte dessas micobactérias tende a ser destruída ou na via aérea superior ou na resposta imune inata. A partir da sobrevivência dela é induzida então a resposta imune adaptativa. Aqui a gente tem os fenótipos mais estudados, que é o fenótipo do linfócito TCD4-TH1, aqui TH2 e aqui T regulador. Existe então um equilíbrio entre essas respostas e quando esse equilíbrio ele não é perene, a gente tem o predomínio de uma resposta sobre outra e uma apresentação clínica associada a isso. A resposta mais protetora seria a resposta TH1 às custas de linfócito. O linfócito TCD4 induziria a produção de interfero,
TNF-alfa, IL-1 e IL-2, e a formação do granuloma que circunscreveria essa micobactéria e deixaria então a doença em latência. Essa resposta TH1 precisa ser modulada para não ser agressiva e deletéria, e essa modulação ocorre pelo polo T regulador, que, presente de uma forma adequada, ajuda a controlar o processo e manter a latência clínica. Indivíduos podem também formar, e normalmente formam também, imunoglobulinas por indução de linfócito B, mas esse polo ele tende a ser menos efetivo. Se ele predominar sobre o polo TH1, esse indivíduo pode disseminar o processo. A inflamação granulomatosa gerada então pela resposta celular, granuloma é um conceito histopatológico, que são coleções pequenas de macrófagos modificados, circundados por um halo linfocitário e a presença de células gigantes tipo lâminas. Isso aqui é um granuloma. No centro pode haver necrose, e a necrose tem na macroscopia o aspecto de queijo, por isso chamado necrose caseosa. Necrose caseosa não é patognomônico de tuberculose, mas é bastante frequente. Na história natural da doença, então, esse indivíduo, após inalar Mycobacterium tuberculosis, ele forma um granuloma e, a partir de então, antes disso, até aqui, 50% a 70% apresenta cura completa. Desses indivíduos que formaram granuloma e fizeram um complexo primário, 95% entram em latência clínica e desses em latência 90% persiste assintomático. Então, a grande maioria dos indivíduos infectados vai estar nesse braço. Uma pequena parte desses indivíduos, após a inalação da micobactéria, já faz uma apresentação clínica de tuberculose primária. Isso aqui é mais comum em criança, com uma imunossupressão da própria idade, que frequentemente evolui para a cura clínica e raramente faz uma disseminação. Nos indivíduos em latência, que são a maioria, ou por uma disfunção imune, que leva a uma liberação da micobactéria latente, ou uma disfunção imune associada a uma inalação de uma nova micobactéria, a resposta já será secundária. E aí, a tuberculose secundária tem uma manifestação clínica muito mais frequente, como a pulmonar, e a extrapulmonar com menos frequência, sendo dentro das extrapulmonares as mais frequentes a ganglionar, sistema nervoso central, pleural e miliar. Eu vou entrar na clínica de somente algumas dessas para ilustrar que a gente tem uma videoaula curta. A tuberculose mais frequente, então, o acometimento pulmonar pós-primário ou secundário, é mais comum em adultos, frequentemente assimétrica. Ela é resultado de uma pneumonite no lobo superior que evolui para cavidade e fibrose. E a clínica mais clássica é a tosse produtiva, começa seca, evolui para produtiva, 2 a 3 semanas, acompanhada de febre vespertina, sudorese noturna, emagrecimento, hemoptoicos, hemoptise vômica, que é a perda de parênquima pulmonar, num caso mais avançado. O exame físico é inespecífico conforme o acometimento pulmonar. O exame radiológico da tuberculose pulmonar pós-primária ou secundária clássico é a cavitação em ápice pulmonar. Aqui a gente pode delinear a caverna, paredes finas, mas infiltrados em ápice pulmonar sempre deve-se suspeitar de tuberculose. A forma de fazer o diagnóstico etiológico é pelo exame do escarro, sendo a coleta, tem que se tomar muito cuidado com a coleta, preferencialmente em jejum, no mínimo 2 amostras, e caso não consiga espontânea, pode-se trabalhar com escarro induzido e, em última possibilidade, broncoscopia. O exame a ser feito no escarro, atualmente a recomendação é que o primeiro exame seja feito a reação em cadeia da polimerase, que é o teste molecular rápido, que tem uma sensibilidade estimada em 90%. Quando a gente não tem a disponibilidade deste teste, é para realizar a baciloscopia, que é a velha baciloscopia do bacilo álcool ácido resistente, no qual é feita a coloração de Zilnilce desse escarro, e é aquele que eu mostrei para vocês. Aqui são micobactérias, esses filamentos. E o problema da baciloscopia é a sensibilidade, que gira em torno de 50% a 80%. Mesmo com um número máximo de amostras, dificilmente chega a mais do que 85%.
E para a baciloscopia vir positiva são necessários no mínimo 5.000 bacilos por ml. A cultura do escarro, em princípio, estaria indicada em todos os casos, mas isso depende da disponibilidade do meio. Esse, então, é o Manual de Recomendação de Controle da Tuberculose no Brasil de 2019, no qual o teste molecular rápido é indicado como a primeira escolha para o diagnóstico de tuberculose pulmonar. Aqui, para ilustrar algumas formas de tuberculose extrapulmonar, aqui a pleural, onde geralmente é uma clínica subaguda de dor pleurítica, tosse seca, febre vespertina, mais raramente dispneia, e é a causa infecciosa, a segunda causa infecciosa mais comum de derrame pleural. A primeira é parapneumônico, a segunda é a tuberculose. Aqui nós temos duas radiografias mostrando o exemplo de um derrame pleural causado por tuberculose. Tuberculose ganglionar, sendo a mais frequente, o acometimento é cervical, unilateral, em adultos jovens. São linfonodos com crescimento lento, móveis, indolores, mas podem formar massas. Aqui a gente tem uma imagem de uma massa e podem fistulizar com drenagem de secreção, geralmente esbranquiçadas. Pode vir também acompanhado de febre, emagrecimento, fadiga, sudorese noturna. Nesse caso é necessário uma punção biópsia ou uma exérese de linfonodo para fazer o diagnóstico. Aqui um exemplo da tuberculose óssea, onde lombalgia é uma queixa muito comum, mas nos indivíduos imunodeprimidos a lombalgia deve ser investigada antes que a gente tenha aí um acometimento vertebral, geralmente em coluna torácica baixa ou lombar alta, e que isso pode gerar grande debilidade no indivíduo. Um outro exemplo é a tuberculose miliar, característica de indivíduos de imunossupressão grave, resposta a TH2 principalmente, não conseguem formar um granuloma bem formado, são granulomas frouxos, e eles se disseminam e fazem esse processo miliar. São múltiplos pequenos nódulos de granuloma frouxo, e a clínica ela é variável, mas geralmente acompanhada de febre, emagrecimento, dispneia progressiva, e o diagnóstico etiológico ele é mais difícil, por isso muitas vezes a gente indica a prova terapêutica. No caso da coinfecção tuberculose HIV, existe uma chance muito aumentada do indivíduo HIV ter tuberculose, de 20 a 37 vezes mais chance, e quando a gente tem tuberculose no indivíduo HIV, se ele tem uma imunossupressão grave, existem alterações que não são típicas, como, por exemplo, o padrão radiológico. Você tem imagem bilateral, você tem um acometimento de linfonodos intratorácicos, intraabdominais, são características próprias do indivíduo com imunossupressão grave. O tratamento da tuberculose leva em consideração características do bacilo, como crescimento lento, intermitente e geométrico, o que faz com que o tratamento tenha que ser combinado e longo com diferentes medicamentos e fases de ação. A base do tratamento é com rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol. São 4 medicamentos que são utilizados na fase inicial por 2 meses, e esse tratamento continua com rifampicina e isoniazida por mais 4 meses, totalizando 6 meses no esquema básico de tratamento. Esse tratamento é prolongado por 12 meses em 2 situações clínicas, que é o caso da meningotuberculose e a tuberculose osteoarticular. Lembrando que na meningotuberculose é necessário também a associação com corticoterapia. Existem problemas nesse tratamento, sendo mais comum o abandono, por isso o tratamento supervisionado, e no Brasil com a estratégia de saúde da família é de extrema importância no cuidado desses pacientes. Outro problema é a síndrome inflamatória de reconstituição imune nos indivíduos HIV positivo, e isso precisa ser lembrado na orientação do tratamento e da terapia antirretroviral. A toxicidade das drogas, eu vou mostrar os mais frequentes, e a resistência medicamentosa, que não vai ser abordada nessa aula de hoje. Os efeitos adversos menores chamam a atenção a neuropatia periférica, e muitas vezes a gente precisa tratar essa neuropatia, prevenir essa neuropatia com a vitamina B6.
Dentre os efeitos adversos maiores, eu destaco a hepatotoxicidade e algumas vezes temos que suspender as drogas, reiniciar para avaliar qual droga que está tendo aquela hepatotoxicidade, fazer um ajuste medicamentoso. E aqui, para encerrar, são os manuais